Sabe, tem lugares onde o mapa parece que está sendo redesenhado bem na nossa frente. E não com tinta, mas com poder, com a força da comunidade e com muito conflito. Hoje, a gente vai olhar para São José do Norte, no sul do Brasil, que é um verdadeiro laboratório vivo que mostra como a geografia é, no fundo, uma luta constante. O que a gente vê aqui é bem mais do que um estaleiro. É um símbolo. Um símbolo de como o espaço, que foi moldado por gerações e gerações, pode ser transformado de forma radical por forças que vêm de fora, mudando completamente a relação das pessoas com a natureza e com o tempo. Para a gente entender o que está em jogo de verdade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos pegar os conceitos-chave para conseguir ler esse lugar. Depois, vamos identificar as forças de mudança que estão pressionando a região. Aí, a gente vai ver como essas forças se chocam na prática e, por fim, entender o que a luta dessa comunidade ensina para todos nós. Ok, então, vamos lá. Para a gente conseguir enxergar de verdade o que acontece ali, a gente precisa de 3 ferramentas da geografia. Elas nos ajudam a ver São José do Norte não só como um pedaço de terra no mapa, mas como uma realidade viva, cheia de disputas. A primeira ferramenta é a paisagem. Pensa nela como a primeira impressão de um lugar. É tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente e que, logo de cara, já começa a contar uma história pra gente. E lá em São José do Norte, essa paisagem conta uma história de opostos, sabe? De um lado, a vida pulsando nos barcos coloridos, nos campos verdes. Do outro, o silêncio das ruínas dos estaleiros antigos. Fica claro que ali já aconteceram ciclos de muita grana e de crise, e tudo isso deixou marcas visíveis na terra. Agora vamos um pouco mais fundo, para além da superfície, com o conceito de território. Aqui, a pergunta não é mais o que a gente vê, mas sim quem controla esse espaço e para quem ele serve. É uma questão de poder mesmo. Território é, em essência, o espaço que está em disputa. Desde a época das grandes fazendas coloniais até hoje, com os megaprojetos de mineração e energia eólica, a luta pelo controle do espaço é o que define quem tem voz e quem acaba sendo silenciado. E por fim, a gente chega em lugar. Esse é o conceito mais pessoal, mais íntimo. É sobre a conexão humana, a memória, o afeto. É aquilo que transforma um simples espaço geográfico em um lar de verdade. Em São José do Norte, o lugar se manifesta nos detalhes do dia a dia, no rancho do pescador, na capelinha do Rosário, no terreiro onde acontece a festa. É nesses espaços de encontro que a vida da comunidade pulsa, que as raízes culturais se fortalecem e criam um sentimento muito forte de pertencimento. E é exatamente aí, na defesa desse lugar, que o principal conflito aparece. Chega uma força externa muito poderosa, com uma promessa de progresso, mas que ameaça justamente aquele modo de vida que faz daquele espaço um lar. Esse processo tem nome: empresarização do espaço. É quando a lógica de uma grande empresa é imposta sobre um território, remodelando tudo de acordo com os seus interesses e prioridades. E isso quase sempre vem com um discurso de que é um desenvolvimento que não tem como evitar. E essa força se manifesta de várias formas no território. Na construção naval, que já está instalada, nos projetos de mineração e de energia eólica, que ainda estão em licenciamento, e na silvicultura, com as plantações de pinos, que já estão bem estabelecidas. Cada um desses projetos pressiona o território de um jeito. Essa luta, no fundo, é um choque. Um choque entre duas formas bem diferentes de se organizar socialmente. Duas maneiras de existir no mundo. De um lado, a gente tem as verticalidades. É o poder que vem de cima para baixo, das grandes empresas, dos governos, do capital global. Do outro lado, a gente tem as horizontalidades, que é o poder que cresce ali na base, dos laços de solidariedade e das tradições da própria comunidade. E essas redes horizontais são o que costuram a sociedade local. A gente vê isso nos clubes de futebol amador, nas festas religiosas, nos grupos de agroecologia, nas redes de apoio entre as mulheres. Elas são construídas na base da cultura local e da ajuda mútua. E para a gente ver como essas forças se chocam na prática, com consequências bem reais na vida das pessoas, vamos olhar para a história do Quilombo Vila Nova, uma comunidade ancestral de afrodescendentes. A experiência deles coloca a gente bem de frente com a pergunta central. O que acontece quando a visão de progresso de uma empresa encontra o sentimento de pertencimento de uma comunidade? Essa pergunta é o coração de todo o conflito. O Quilombo está sofrendo um verdadeiro cercamento. De um lado, o estaleiro, do outro, as plantações de pinos, e no horizonte, as ameaças da mineração e dos parques eólicos. São vários projetos de grandes empresas pressionando o território deles por todos os lados, tanto fisicamente quanto economicamente. E este número aqui dá a dimensão do tamanho da pressão.
77% de toda a área do município está sob pedidos de mineração. É uma ameaça que pode transformar completamente a paisagem, o território e o lugar que eles conhecem. Mas atenção, essa não é uma história sobre vítimas. É uma história de resistência, de uma luta ativa de uma comunidade para ser à altura do seu próprio futuro. Essa fala de um líder local, dita numa audiência pública, resume tudo. Basicamente, ele está dizendo que o modo de vida, a cultura e a terra deles não estão à venda. O tipo de progresso que eles buscam é outro. A comunidade está reagindo, mas com as suas próprias ferramentas. Eles usam o conhecimento profundo que tem da Terra para criar seus próprios mapas, mobilizam a força da sua cultura e se apoiam no poder da lei para exigir os seus direitos. No fim das contas, a grande lição de São José do Norte é essa. Geografia não é uma coisa estática, não é só sobre mapas num livro. É um campo de batalha dinâmico, onde o futuro de um lugar é disputado, é defendido e é criado todos os dias. E a história dessa península, lá no sul do Brasil, nos deixa com uma pergunta que vale para qualquer lugar do mundo. Quando o tal do progresso chega, quem é que tem, de verdade, o poder de decidir o futuro de um lugar?